Reverenda irmã, caríssimos irmãos, podem sentar-se. Nós estamos num tempo bem próximo do fim do ano litúrgico e neste tempo a igreja nos propõe a meditar nas parábolas de Jesus. E o próprio Senhor vai usar de muitas comparações simples que estavam ao alcance daquelas pessoas das quais ele falava. E justamente a maioria de nós talvez não tenha nunca tido a oportunidade de ver como que seja uma semente de mostarda, mas nós, por essa comparação, nós podemos perceber que é uma semente bem pequena, quase como que um grãozinho de terra ou de areia, e que se torna, como Jesus nos disse, uma árvore grande. E essa comparação que Jesus nos fala sobre o reino dos céus, ele vai comparar o reino dos céus com muitas coisas. E justamente essa comparação que ele realiza hoje, Jesus vai dizer que quando alguém espalha a semente na terra, ela vai dormir e acorda dia e noite, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. O reino dos céus, o reino de Deus, que são coisas sinônimas, que o Evangelho de São Mateus vai dizer reino dos céus, enquanto São Lucas e São Marcos diz reino de Deus, são coisas equivalentes, são coisas que Jesus está ali falando sobre a mesma coisa. Nós podemos compreender a frase reino dos céus do seguinte modo: em primeiro lugar, reino de Deus ou reino dos céus é realmente, de modo primário, o próprio Jesus. É Ele que vai dar-nos o acesso a este reino, e é por meio de Jesus que nós participamos do reino de Deus, ou reino dos céus. Então, em primeiro lugar, nós identificamos a frase reino dos céus com o próprio Jesus, porque se nós formos na origem da palavra reino e reino dos céus, nós vamos perceber que Jesus faz ali uma comparação, dando no original grego de auto-basileia. Basileia quer dizer o quê? Reino, ou um palácio. Justamente Jesus é o próprio reino de Deus que veio a nós aqui neste mundo. E como que Jesus vai fazer essa comparação com o grão de mostarda, que ele mesmo diz que é a menor das sementes? Ele, sendo tão imenso, o próprio Criador e Redentor do mundo, ele se rebaixou e se tornou o quê no Natal? A menor das criaturas. Não teve lugar para ele ter um nascimento digno. Viveu a maior parte da sua vida escondido, assim como uma semente que cai na terra e fica ali escondida e à espera de brotar e de ser cuidada pelo próprio semeador. Assim também Jesus é o reino de Deus. Ele é este reino que veio até nós, que nos dá o acesso ao paraíso eterno e à felicidade que Deus nos promete no céu. E Jesus, nós percebemos, ele ao mesmo tempo sendo tão pequeno, depois da sua morte, paixão, morte e ressurreição, o que vai acontecer com Jesus? Ele vai produzir muitos frutos, ali a sua aparente derrota, a sua morte vai dar uma simples aparência de derrota na sua vida, mas nós vemos que o sangue de Jesus vai produzir novos cristãos. E o anúncio do Evangelho vai se expandir por muitas regiões, e foi isso justamente que São Paulo, que nós acabamos de escutar na epístola, na carta aos Tessalonicenses, vai dizer que o anúncio, o amor do reino de Deus, o amor a Jesus se espalhou por grandes regiões da terra, até conhecida naquele momento. Então, nós identificamos reino de Deus, em primeiro lugar, com o próprio Jesus. Nós podemos também compreender reino de Deus como o reino que Jesus constituiu aqui nesta terra, que é quem? A igreja. A igreja começou de modo também como essa semente de mostarda, muito pequena, e vai no decorrer dos séculos, já no início do cristianismo, nós vemos uma grande multidão que se converte, que aceita a proposta de Jesus, aceita ali o batismo, grandes nações são batizadas e se tornam cristãs. Nós vemos que produzem muitos frutos. Se nós imaginarmos, as maiores construções e conquistas da modernidade são frutos do trabalho constante da igreja, seja os hospitais, as catedrais, as universidades, são frutos que a igreja deu ao mundo.
a terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vêm as espigas e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete o fogo, logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Então nós vemos também que o reino de Deus, que Jesus está aqui dizendo para nós, é a possibilidade da nossa salvação. Nós, diante da proposta de Jesus, podemos chegar no momento, como ele próprio disse no Evangelho do domingo passado, que vai existir ao mesmo tempo dentro do seu reino, aqui neste mundo, dentro da igreja, o joio e o trigo. E o que Jesus vai fazer? Ele vai agir com misericórdia e ainda vai permitir que essas duas coisas continuem existindo juntas, de modo, muitas das vezes, contraditório, mas nosso Senhor nos propõe também a pensar que o reino dos céus é onde, como ele vai dizer também em outra ocasião, como os pescadores pescam peixes bons e maus, mas no final ele vai separar os bons dos maus. E Jesus vai continuar no Evangelho. Jesus tem uma multidão à sua frente, provavelmente muitos dos que o ouvem são pessoas que trabalham nos campos e vivem dos seus frutos, e é por isso, como lemos no final do texto, Jesus falava conforme eles podiam compreender. Mas o Senhor não queria apenas que eles compreendessem do ponto de vista intelectual, ele queria que se entusiasmassem pela mensagem, por sua mensagem que tentava transmitir a eles, para que eles compreendessem que o que estavam ouvindo logo se transformaria em vida, em realidade. Qual é o desejo do semeador? E ali nós identificamos que o próprio Jesus é o grande semeador. Ele semeia no coração das pessoas o desejo pelo céu, o desejo de construir grandes coisas e, sem dúvida, vê que o que semeou vai dar frutos. É por isso que Jesus quer semear naqueles que o escutam, em cada um de vocês que também o escutam, o desejo santo de ter uma vida mais fecunda. Ele quer semear em nós um desejo de santidade, de viver uma vida plena com Deus. É por isso que insiste em que a semente nasce e cresce sem que o semeador saiba como. O Senhor quer recordar-nos que as nossas obras, quando as fazemos em união com Deus, quando procuramos a sua glória, nunca permanecem estéreis. O testemunho da Sagrada Escritura é unânime neste sentido. Quando trabalhamos por amor de Deus, há sempre e sempre haverá frutos. Os meus eleitos não trabalharão em vão, vai dizer-nos o profeta Isaías. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, como vai dizer São Paulo aos Coríntios, nós devemos ser inabaláveis, progredindo sempre na obra do Senhor, certos de que vossas fadigas não são em vãos no Senhor. Nós vamos compreender também, na nossa ação prática, quando vamos comparar essa parábola do grão de mostarda, quando nós temos a coragem de anunciar o nome de Jesus a pessoas que já estão distantes dele ou que se afastaram dele por conta de algumas circunstâncias, mas nós, com o nosso exemplo, com a nossa palavra, nós queremos que a pessoa se converta, mas nós não conseguimos ver este processo. Então nós vemos assim que também o reino de Deus, que é semelhante a este grão de mostarda, o próprio Jesus vai estar dentro do coração daquela pessoa. Então vai dizer também para nós São Francisco de Assis, talvez o maior exemplo e o evangelho que uma pessoa possa escutar e ver seja a ação de um bom cristão. O exemplo de um bom cristão pode ser essa semente, como que comparada ao grão de mostarda, que seja insignificante aos nossos olhos, mas que diante da vida, da impressão que nós causamos em relação às outras pessoas, seja uma oportunidade daquela pessoa se converter e nós não percebemos que acontece dentro do coração este processo de acolhimento à palavra de Deus, mas é o próprio Senhor que vai produzir deste modo fruto. Este é um dos grandes desafios da nossa fé. A passagem do tempo, a falta de brilho do nosso progresso diário, do nosso trabalho, a aparente falta de progresso na nossa vida intelectual e espiritual, e por isso o Senhor quer encorajar-nos a não desistir, a recordar que o Espírito Santo trabalha nas nossas almas, sem que percebamos isso,
e torna as nossas vidas frutuosas sem sabermos como. A gente não tem tanta consciência de como nós mudamos em relação de antes e depois do nosso encontro com o Senhor. Mas a nossa vida, se nós a levamos com muita coragem e com muita consciência também e responsabilidade, a nossa vida vai acontecer de modo crescendo, ou seja, nós vamos mudando a cada dia. E nós não percebemos muitas das vezes a nossa mudança, o nosso progresso espiritual. A nossa fé tantas e tantas vezes terá de ser traduzida numa perseverança tenaz. Pela vossa perseverança, pela nossa constância também, salvaremos as nossas almas. Mas Jesus não para aí, Ele quer que produzamos frutos, mas frutos abundantes. Por isso se refere à imagem da semente de mostarda, que cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e se estende grandes ramos. Para comprovar que este convite do Senhor é uma realidade, é algo vital para nós, basta olhar para a vida dos santos. Temos muitos exemplos de vidas aparentemente sem brilho, que talvez tenham passado despercebidas aos olhos dos seus contemporâneos, daquelas pessoas que conviviam com os santos, mas que deixaram uma marca profunda e frutos que perduraram até hoje. Não continuamos a alimentar-nos dos ensinamentos de Santo Agostinho e de Santo Tomás? Não continuamos a nos deleitar com os escritos de Santa Teresa e São João da Cruz? Não continuamos a comover-nos com o exemplo de jovens corajosos como os mártires São Tarcísio e Santa Maria Goretti? Eram como sementes de grãos de mostarda, vidas que aos olhos dos seus que estavam ali com eles, aos olhos do mundo, eram insignificantes, mas que ainda hoje permitem a muitos vir e abrigar-se à sua sombra. Assim como em tantas ocasiões, Jesus quer nos encorajar a não ter medo da santidade. Deus é o Pai e Ele é o próprio agricultor, vai nos dizer São João, que quer ver-nos ter uma vida fecunda. Por isto, esta passagem do Evangelho pode ser uma ocasião para nós, uma ocasião maravilhosa para abrir o nosso coração ao Espírito Santo, que é quem preenche as nossas vidas com valor eterno, mesmo as mais comuns e cotidianas ações, se as fizermos com amor. Basta pensar na vida de Nossa Senhora e de São José, duas humildes sementes que Deus quis plantar em Nazaré, que deram fruto, dão e darão frutos por toda a eternidade, e em cuja sombra toda a igreja e cada um de nós nos refugiamos. Nós olhamos para a vida dos santos e percebemos muitas das vezes que não tem certo brilho, e também percebemos isso em nossa vida. Nós vivemos, de certo modo, uma monotonia até em relação à nossa fé, à nossa vida de oração. Parece que tudo é só uma mera repetição, mas nós devemos olhar para isso, e o ano litúrgico, todos os anos, ele vai se repetir, como também essa semente que cai num buraquinho da terra para ser ali como que morta, mas ela, com a graça de Deus, se nós não percebemos o seu crescimento, mas é o próprio Senhor que vai dar forças para que ela possa crescer, ela de uma hora para outra brota e produz muitos frutos. Assim também é a nossa vida, assim é o progresso e o nosso caminho da santidade. Então nós possamos nos confiar nos braços de nosso Senhor, olhando para os exemplos dos santos e também o exemplo de Nossa Senhora e São José, que viveram uma aparente monotonia e uma vida sem brilho, mas que produziram grandes frutos, e também nós somos chamados, com a nossa vida e com o nosso exemplo, a produzir frutos para Deus, produzir frutos dentro também da igreja e da nossa sociedade. Quanto mais de Deus nós sejamos, mais frutos de Deus o mundo verá. E a grande crise do mundo é justamente a crise de santidade, como vai nos dizer o Papa São João Paulo II. Se o mundo passa por dificuldades, se a igreja passa também por grandes dificuldades, é justamente o problema em relação à santidade. Deus quer de nós que sejamos prontos a abrir o nosso coração à sua graça. Que nós tenhamos a coragem de perseverarmos nesta luta constante, neste combate que é alcançar a nossa felicidade no céu.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para para sempre sempre seja louvado.